Rafael Silva, top 10 investidor anjo pela Startup Awards. Ele é founder da Israel Capital, founder da S Angels e tantas outras, Sais Viagens e Taut Solutions, dos maiores especialistas em startups aqui do nosso ecossistema de Santa Catarina, inovação, estado de inovação do Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo, a gente fica muito feliz aí da tua participação. Eu sei que você vai querer falar aí um pouquinho sobre como tudo começou, como que é o teu negócio. O tema de hoje aqui a gente vai falar sobre magnetismo de talentos. Como é que você faz para ser atraindo pessoas boas para estar próximo de você? Enfim, e eu queria que você falasse um pouquinho, eu vou começar pegando leve aí com você, eu tenho feito isso nas entrevistas. Como é que você faz? Quanto que o talento foi, os talentos que estão no teu entorno são importantes para as tuas startups, para os teus negócios? Antes, Ernesto, eu quero gravar esse ponto agora, porque eu vou escutar todo dia de manhã, tu falando isso, me acordar com tu me apresentando. Obrigado, cara, é uma honra estar aqui contigo. E talento é uma coisa que cada vez mais vai ser difícil de tu encontrar, né? Então, as empresas que não estiverem preparadas para isso, não estiverem focando. E a gente, na conversa anterior, tu fala, né, que às vezes o cara vê o RH como um passivo, né? E o RH ele é o grande ativo da companhia. E eu acredito que a empresa é igual à soma dos seus talentos. Então, por melhor que seja um líder, por mais bem posicionado a estratégia, sem um time tão incrível quanto isso, esse cara não vai chegar onde ele acredita ou a empresa poderia chegar. Então, falar de talento para mim eu amo, porque eu sou investidor, né, desde 2012, e eu fiz muitos sócios meus, muitos funcionários, pessoas do meu time virarem sócios meus. Então, foram talentos que apareceram na minha vida e que, poxa, foram incríveis. Assim, de quase todos os negócios que eu investi, os que mais deram certo foram algum talento que foi investido já que trabalhava comigo. Porque a gente já estava junto, já a gente se entendia, já tinha conexão. Eu já entendia que o lugar onde ele estava comigo era muito pequeno para aquilo que ele podia. Então, obrigado pelo convite, cara. Nossa, Rafael, escutando você falar, me veio à mente um programa de televisão, uma série, chama 90 Dias para Ficar Milionário, talvez você já tenha visto. É sensacional. O Glenn Stearns, o cara é um bilionário, ele se propôs a trabalhar em 90 dias só com um celular velho, uma caminhonete, sem rede de contato, sem nada, e isso que você está falando aí faz muito sentido, né? Para aquela proposta que o cara trabalhou, para aquilo que ele fez e o magnetismo que ele conseguiu criar. Então, às vezes a gente fica pensando, né, atrair talento, vai ter um custo ter uma equipe, mas será que o custo de uma equipe é um investimento que você está fazendo? A gente trabalha com startup, com investimentos, eu acho que um dos principais investimentos que a gente trabalha é realmente atrair pessoas para próximo da gente, não é? Total, e assim, entender os dois lados desse fluxo, né? A empresa precisa do talento, o talento precisa entender se aquela empresa que ele está faz sentido com aquilo que ele quer. Ponto, né? Os dois lados precisam de alguma forma se encaixarem e ter esse match. Até o que tu faz é isso, né? Basicamente o que a talento faz é isso. Então é muito importante, porque às vezes a gente pensa, aquela pessoa que entrou que parecia ser incrível, ela não é. Não é que ela não é, ela só está no lugar errado. Ela continua sendo um talento, só ela está no lugar errado. Então eu acredito muito nisso, assim. Quanto mais match for perfeito, principalmente com relação à cultura da empresa, ao interesse das pessoas, sabe? Tu realmente tem um retorno muito grande sobre investimento, né? Na empresa a gente sempre fala sobre retorno sobre investimento. Então aí quando tem esse match, tudo se realiza, tudo acontece e o retorno volta rapidamente. Olha só, Rafael, eu tive fazendo uma breve pesquisa sobre, pensando em valuation de equipe e tal, e eu vi que uma startup chamava IO, ela foi comprada pela OpenAI, e incrível, o mais incrível de tudo, ela não tinha produto nenhum, uma equipe que só tinha 55 funcionários, e pasmem, 6,5 bilhões de dólares essa negociação. Como é que vende uma empresa que não tem produto? A gente não está acostumado totalmente com isso, né, Rafael? O Itaú já fez isso no passado, tá? Ele comprou uma empresa era uma fábrica de software, sabe? E na realidade ele não comprou a fábrica de software, ele comprou os talentos que tinham na época a fábrica de software, fazia uns, 7, 10 anos atrás. Então ele fez uma aquisição de uma fábrica de software, por quê? Porque a tecnologia estava avançando muito rapidamente e ele percebeu que aquela fábrica de software era a melhor fornecedor que ele tinha. Então, basicamente, ele acelerou a compra de vários talentos ao mesmo tempo. Então, óbvio, quando um número desse de bilhões chega em cima da mesa, a gente realmente reflete, né? O quão importante é isso. E cada vez mais, né? Na época, há 10 anos atrás, os M&As eram feitos de uma forma. Então, tu comprava a empresa
e dava um jeito de fundador sair dela, né? Hoje se compra a empresa pelos fundadores e para poder eles ficarem dentro da sua companhia maior, aconteceu com o Instagram, aconteceu com outros casos aí. Então, é de uma importância muito grande, assim. É pessoas que fazem negócio com pessoas, né? Então, quando a gente fala talento, basicamente é um ser humano que vai trazer tudo aquilo que conhece para dentro da companhia e somar com o resto das pessoas que estão lá dentro. Então, tu teve o caso agora do vesting, o quanto deve ter acelerado, né, dentro da tua empresa, ter esse talento dentro daquilo que ele conhecia e o quanto isso vai trazer de benefício para ti, tu basicamente está testando na pele agora. Né, pensando nisso aí, a gente começa a correlacionar algumas situações, né? Esse caso do Johnny Ive aí, que teve essa negociação bilionária. Ao mesmo tempo, esses tempos eu estava ajudando um amigo meu, ele tem uma empresa de contabilidade, né? Mais de quase 1.000 clientes. E, pô, para mim isso é um valor absurdo, né? Um valuation. Mas é uma empresa que tem quase 40 anos, os seus funcionários e tal, e aí calculando o passivo trabalhista, que foi, pô, ele teria que vender a empresa no 0 a 0 para ainda ter sair no lucro. Eu fiquei abismado com isso, sabe? Então faz a gente refletir, faz a gente pensar, são dois mundos assim distintos que muitas vezes faz com que a gente tenha que refletir. Bom, a minha equipe é um passivo, ela é um ativo, como transformar isso? E até, provocativamente, aí aproveitar o momento, fazer um merchan aqui, o pessoal da Talent Ads está aqui atrás, até eles ficam meio emocionados, porque é uma das funcionalidades que a plataforma Talent Ads desenvolveu para os recrutadores, para os RHs, colocar a sua equipe, lógico, nasceu pensando em criar um match perfeito da equipe inteira, mas como a gente tem todos os dados, os valuations por pessoa e tal, isso serve para o RH identificar possíveis pessoas que vão querer sair da empresa, a rotatividade, então o cara vale muito mais do que está sendo pago, um mecanismo para você enxergar isso. Mas mais do que isso, você cria o valuation da tua equipe. Quanto que realmente vale aquela equipe? Será que está sendo quantificado só pelo passivo que o contador está falando? Mas mais do que isso, o importante é você ter um valor real daquela equipe, o potencial que aquilo cria para a empresa, né? Você isso, Rafael? Primeira vez que escuto isso, né, do valuation da equipe, acho isso tremendamente disruptivo. Estamos falando aí, né, do que... E óbvio, eu falo muito sobre que o valuation de uma empresa tem a ver muito mais com algumas sensações que verdadeiramente com faturamento. Basicamente é isso. Então, quando tu traz que o valuation da equipe entra na conta, concordo contigo 100%. Só que mesmo assim é super disruptivo. Porque não é que ninguém, né? Mas muitas empresas não percebem, né, que aquele time ali é o ativo real da companhia e não o passivo, não o custo da companhia. Então, cara, muito disruptivo e concordo 100% contigo. E é lógico, né, no M&A, às vezes a pessoa lá, o grupo de advogados, do diligence que vai fazer, eles têm a trena da compra e se o cara tem a trena da venda, né, e vai usar aquele potencial da equipe para valorizar, mas às vezes a pessoa não conhece e quando a gente não sabe que existe, né, a gente não aproveita, né. Estou fazendo isso agora, tenho um sócio que é uma empresa e a gente está tendo uma dificuldade enorme em contratar, essa é a verdade, e a gente acabou de abrir, né, agora a possibilidade de aquisição de empresas que são parecidas com a nossa e basicamente a gente não quer o faturamento. Basicamente a gente quer encontrar esses talentos para poder trazer para dentro da companhia e fazer essa pequena fusão aí, porque não tem, né? Hoje em dia a dificuldade, dependendo do estado que tu tá, mais ainda a dificuldade para encontrar talento. Olha, e então é uma realidade que a gente vê no dia a dia, né? Não só de empresas tradicionais, mas de startupeiros aí também. E talvez o maior desafio, né, que a gente tem, até nesse momento eu estou com uma equipe sendo formada, uma equipe de governança para a nossa startup, um conselho consultivo, né? E estamos tentando ser o mais possível, né? Porque as complementaridades... quando você avalia, né, o valuation de uma equipe, quanto mais multidisciplinar ela, normalmente você tem valuation melhor, porque a tomada de decisão fica muito mais assertiva. Ter um conselheiro lá na área de investimento, ter um conselheiro na área de RH, ter um conselheiro na área de desenvolvimento, softwares, etc. Enfim, essa diversidade está oportunizando essa equipe. E de uma forma geral, ter um conselho nas empresas acaba sendo uma oportunidade gigantesca para a gente, né, muitas vezes no papel de CEO, no papel de financeiro ou de operacional, ter uma segunda opinião sobre determinados assuntos favorece demais, né? Como você faz? Sim, é super importante sempre tomar decisão baseada na sua cabeça, mas poder escutar várias pessoas para tomar essa decisão de forma melhor, eu acho super importante. Concordo contigo. Ainda mais nesses desafios, né, de startup, que ele está pensando sempre em como melhorar o valuation da empresa, como melhorar, aumentar, né, a atração por investidores ou por clientes. Então, esse posicionamento ele é bastante evidente, né? Eu até pegando um gancho aqui, você diria que
principalmente em startups, esse modelo de contratação, ele está mudando? Você comentou de um modelo diferente, buscando até uma compra de uma empresa para isso. O que será que está mudando nesse aspecto? Acho que algumas empresas já estão olhando para isso, né? Acho que tenho a sensação que nem todas, vou ser super sincero contigo, né? Eu tenho uma aceleradora que acelera empresas entre 100 milhões e 2 bi de faturamento. Geralmente empresas que têm um pouco mais voltado para a indústria, elas ainda têm esse mesmo mecanismo, né? Que o RH é aquele lugar dos processos, não entende que é ali que nasce a cultura, ali, não é que nasce, né? Ali que a cultura é realmente irrigada. Eu acho que tem muita oportunidade para isso. Então, a gente está no comecinho dessa trilha de entender que não existe uma empresa incrível sem os seres humanos incríveis, principalmente agora, né, que a gente tem muita tecnologia mudando muito rápido. A gente vai ter os primeiros super-humanos acontecendo daqui para frente, né? Porque nós somos os super-humanos, né? De 2000 ali a gente virou super-humano. Então tinha uma galera que não tinha internet antes disso. A gente virou super-humano por ter internet. Agora tem uma nova camada de super-humanos. Então daqui para frente, na minha opinião, que a empresa que não vê isso vai acontecer com as mesmas empresas antes do ano 2000 que acharam que o status quo nunca mudaria, né? Que aquilo ia ser perpétuo daquele jeito, e a internet veio para assombrar todo mundo e tirar todos os funcionários trabalhando no Brasil, trabalhando nos Estados Unidos, ganhando em dólar. Hoje tudo mudou por causa disso, e daqui para frente vai ver cada vez mais. Então, inclusive hoje no almoço, um grande amigo meu trabalhando numa companhia de cloud, ele assim, faltou sair lágrima do olho dele, né? Ele tá com 80 pessoas só no comercial, e ele precisa de basicamente mais 20, né, aí para os próximos 2 meses para começar o onboarding, e ele não consegue encontrar essas pessoas. Então, é isso. E aí eu falei para ele, cara, com esse tamanho de time, tu tens que começar a educar, né? Tem que ter um match entre tentar contratar, mas um match de começar a ter um sistema de educação para poder entrar. Eu tenho conversado com bastante gente nessas entrevistas, gente de RH e tal, e até peguei uma postagem aqui para não esquecer de falar isso aqui. Então a Celiane Boxing, ela colocou, o candidato com mais de 40 é velho, o com menos de 20 é jovem. Essas mudanças que a gente está falando, né? Será que o 40 mais aí, 50 mais, ele é carta fora do baralho? Como é que pode? O cara é bom para startup, para negócio, mas não é bom para empresa? Eu tô achando que essa revolução, né, no recrutamento e seleção tem que ser repensada. Ainda existe muito esse fator, mas, né, principalmente nas empresas mais tradicionais. O que você tem enxergado sobre isso, Rafa? Eu vou dar 2 coisas. Tem um vídeo meu que viralizou, né, de uma senhorinha de 91 anos que estava indo trabalhar o primeiro dia de trabalho dela, 91 anos. Eu acho que ela teve que refazer a carteira de trabalho dela, que não devia ter mais. Eu também brinquei com ela, tomara que a senhora se aposente pela 2ª vez. E viralizou, e lá teve muita gente que me xingou, né, dizendo que eu estava romantizando isso. Na minha opinião, existe jovens em todas as idades. Meu pai tem 83, trabalha da segunda, o que faz. E a empresa que eu fui sócio dele por 20 anos, a gente ia vender, e eu não vendi a empresa porque simplesmente que eu ia terminar a vida dele, porque a empresa estava muito conectada a ele. Então, assim, tem jovens em todas as idades. Quanto que os caras de 30 a 50 são o vinho, né? Tem uma safra muito boa entre os 30 e 50, mas não quer dizer que os mais jovens também não vão vir com muito skill, né, muito forte e diferente. Então, hoje no meu time mais próximo sou eu, né, e jovens. E eu vejo que eu recebo muita informação e, claro, tenho que provocá-los de forma diferente, mas tem todas as idades, tem os talentos, né. O mais difícil é a empresa encontrar a cadeira certa para o ser humano certo, né, como eu falo. Não é que o cara... Isso eu coloquei muito lá atrás, assim, na minha cabeça. Quando eu tinha que mandar alguém embora, né, porque a pessoa não estava entregando aquilo que ela prometeu, eu dizia pra mim, né, isso aqui tá sendo importante pra companhia, mas tá sendo importante pra essa pessoa, porque ela não tá no lugar certo, sabe? Tipo, ela não tá no lugar certo. Por 3, 4, 5 meses a gente percebeu que ela deveria ter percebido também que não tá no lugar certo. E a maioria delas evoluiu depois disso. Então, a tua pergunta não tem nada a ver com idade, tem a ver com encontrar o lugar certo. Talvez essa senhora de 91 anos, talvez ela não, para repor, né, mercadoria, talvez não faça nenhum sentido. Mas pro CS, né, para estar lá, poder acompanhar as pessoas, bater um papo, ela vai ser uma pessoa maravilhosa. Olha só, lógico, eu não estou aqui para ficar falando só Talent Ads, eles são nossos patrocinadores e tal, mas quando eu percebo que a equipe do Talent Ads escuta uma coisa que chama muita atenção, a gente não pode deixar de comentar, né? Eles estudaram quase aí
incansavelmente para chegar nessas respostas. O que é o match perfeito? Por que uma pessoa sai da empresa? Por que acontece isso? Aí começou a pensar, será que é a parte técnica, né? As hard skills? Tem soft skills, você falou muito bem, né? Então a nova geração tem um tipo de soft skills, as gerações da nossa idade aí, 40 mais, tem outro perfil e tal, e aí foram vendo e identificaram 12 grandes fatores, não só esses dois. E lá por último foram ver que talvez um dos principais fatores é algo que é praticamente esquecido numa oferta de vagas, que é falar sobre o líder. Esse líder do camarada, ele tem uma rotatividade alta ou não tem? O perfil da pessoa, ele aceita um líder que tem uma rotatividade alta, ele é mais facilmente provocado por esse modelo, e toda a plataforma foi desenhada para esse match perfeito, pensando nesses aspectos. E aí, quando a gente falou lá na nossa conversa, o currículo é mal escrito, então o recrutador ele não tem acesso a toda a informação daquele perfil daquela pessoa. Mas as vagas mal escritas também dão esse prejuízo para o match perfeito. Então, quando a gente pensa em criar, né, até uma das coisas que eu tenho outra figurinha aqui, eu estou falando das figurinhas que eu imprimi para não esquecer. O Eduardo Carmelo, ele falou assim, cultura é para a empresa o que o caráter é para o sujeito, né? Então, como criar uma cultura que ninguém quer mau caráter trabalhando com a gente, né? Mas também é uma cultura da empresa para estar ali. Então, a grande questão é como criar, onde é que estão esses modelos de atrair os talentos, fazer esse descritivo, as pessoas se encantarem por estar próximo. Talvez um pouco dessa resposta teria a ver com como que as metodologias de Eu acho que assim, não tem como falsificar isso, sabe? Se tu é uma empresa que tem uma cultura tu vai atrair as pessoas não é que vai atrair, né? Mas as pessoas que vão ficar na sua empresa, que tu vai atrair várias pessoas. As pessoas que vão ficar na sua empresa vão ter mais esse modelo A, né? E o C vai ser o C, o H vai ser o H. O que tu não pode é tentar falsificar uma cultura, escrever lá no uma coisa que tu verdadeiramente como empresa não é, né? E no fim da cultura é um pouco daquilo que os fundadores são, né? Os fundadores transformam aquilo em cultura. Não é palpável, né? Então, se o fundador chega às 5 da manhã e sai às 10 da noite, em teoria aquela cultura daquela empresa é uma cultura de trabalho extremo, né? Então, as pessoas que preferem chegar às 9h30, às 10 e sair um pouco mais cedo e entregar das 9h30 até às 15, trabalho, né, maluco, mas ter um horário melhor, talvez não vão se identificar, né? Não quer dizer que aquela cultura das 5 às 10 da noite tá errado, quer dizer que é a cultura da companhia. Aqui, tu colocou bem, né? É esse match que é importante, né? E quanto mais rápido esse match for feito, menos se perde tempo, dinheiro, né, para os dois lados. Até porque quem está trabalhando numa empresa que vai sair em menos de 40 dias, né, essa pessoa também está perdendo dinheiro, né? Ela não está no lugar certo e está se frustrando. E pode né, ter consequências ainda psicológicas. Então, é isso. Quanto mais as empresas começarem a encontrar formas de trazer o mais perto daquilo que ela está buscando e talvez deixar claro a cultura dela no começo, né? Aqui é assim, né? Então tem que entender se isso faz sentido para você. Porque às vezes o que acontece é a empresa quer contratar de qualquer jeito e vai inventar qualquer história pra dizer, cara, aqui é uma delícia, tá vendo esse tobogã aqui, ó. Mas nunca nem ninguém desceu no tobogã, sabe? Então, olha o ping-pong. E tem paranho no ping-pong, porque ninguém tem nem tempo de chegar lá perto. É isso, assim, eu tenho muito medo hoje das pessoas, nos últimos anos, tentarem falsificar essa cultura, né? E o jovem, né? O talento ir pra lá e ver que não era exatamente aquilo que ele pensou. Aí é frustração pros dois lados e perca de dinheiro pros dois lados. E realmente tem muito a ver com os fundadores, né? As pessoas que estão na cabeça do negócio. E se de repente... Rapidinho só, eu fiquei sócio de uma empresa e o meu sócio perguntou, a gente tem que redesenhar a cultura, né? Porque não precisa. Em 3 meses as pessoas vão entender o que eu posso trazer e a cultura é você, fica tranquilo, né? Eu só vou trazer isso e aquilo, então é mais ou menos isso, sabe? Não precisa se preocupar muito com a cultura. A cultura é um pouco dos fundadores e dos líderes que os fundadores trouxeram. Bom, o resto vai ser fora. Então cabe muito ao fundador, né? Se ele realmente está propondo uma cultura que ela seja ou tóxica ou não, de atração e de repulsão de talentos, se ele identifica isso, né? Ele consegue reprogramar o mindset deles, apesar de que às vezes as pessoas mais velhas não é tão fácil mudar isso. É, né? Que eu tenho dificuldade de falar que é tóxica. Por quê? Porque, vou dar um exemplo tóxico, né? A minha esposa é apaixonada pela parte administrativa, investigativa, compliance, tudo isso. Ela é apaixonada. Se eu precisasse trabalhar, né, com ela, para mim aquele ambiente seria tóxico. Eu não conseguiria sobreviver nesse ambiente, nem que esse ambiente fosse 3 horas por dia de trabalho. Eu realmente
Eu não sei o que eu faria da minha vida, sabe, se isso acontecesse. E para ela, é a maior paixão do mundo. Quando ela encontra uma vírgula no lugar errado, parece que ela ganhou 2 milhões, 3 milhões de reais. Então, essa parte me incomoda, às vezes eu entendo, né, mas não existe isso. Existe um fundador que quer fazer algo e ele imprime um ritmo ali. Nem todo mundo vai aceitar, mas quem aceitar vai estar apaixonado. Eu trabalho num ritmo muito acelerado. Eu tive um talento maravilhoso que trabalhou comigo durante uns 2 anos nessa empresa, que era a primeira pessoa junto comigo, assim, né? E muita gente não aguentou lá. E ela aguentou esses 2 anos e foi incrível. Ela recebeu uma proposta para ganhar 3 vezes mais, tá? E ela ainda veio perguntar para mim o que eu achava. Eu falei, tem que ir embora, tu nem pode, eu não posso pagar 2 vezes mais para ti, sabe? Então, é isso que eu quero dizer, assim, cada um tem que encontrar, sabe, o seu match dentro da companhia, e a companhia tentar encontrar o match dela também com relação ao time. Sensacional. E a gente vai encaminhando já para nossas retas finais aqui, mas tem muita coisa que eu quero entender desse teu pensamento. E uma coisa que eu percebo, Rafa, muitas reuniões, né, estratégicas de empresas, até empresas bem grandes muitas vezes, se tratam do mesmo nível de importância. Financeiro, vendas, RH, operacional e tal. A importância eu não questiono, isso é sempre o mesmo nível de importância. Mas o primeiro que fala ou é financeiro ou é vendas. Aí o segundo, o terceiro é operacional e por último o RH ali, ele acaba tendo certo espaço. Será que tem formas de RH, pensando assim em gestão de RH, as pessoas, como que eles conseguiriam pensar em estar, né, falando de valuation, valor de empresa, claro, venda é importante, se não tiver faturamento, se fazer dar lucro é importante, se não tiver operacional, produzindo, mas as pessoas estão em todos os lugares. Mas como fazer para o RH se posicionar não só como importante, igual, mas também como prioritário, que é uma visão. Vou concordar demais contigo e adicionar, assim, realmente não tem a mesma importância. O RH, na maioria das empresas grandes, nem diretoria sabe? Tipo assim, falando de empresas um pouco mais antigas, tá? Então, eles são a última a falar na fila do pão, e concordo contigo. O que o RH tem que fazer é provar, né? Provar o seu valor. Acho que é isso também que o RH é muito ruim de fazer, né? Ele não prova o seu valor. Ele não mostra que aquele talento bem colocado naquele lugar, ele mostrou, aquele cara deu 2,7 vezes a mais do que aquele outro ali que foi contratado de forma errada. Então, acho que falta um pouco dessa prova, né, de mostrar que vale a pena investir no RH. Para de dar o bombom no dia do cara do chocolate e cria alguma outra situação para poder ele verdadeiramente encontrar a pessoa certa, porque, na minha opinião, o RH, beleza, né? Quando a gente fala que sem a venda nada acontece, então sim, ela é o equipamento sanguíneo do corpo, né? Tu vive sem ar por muito tempo, fica sem ar e sobrevive, mas sem sangue tu não vive, então a venda a importância maior, mas depois da venda, né? Antes do produto e do serviço são as pessoas. Porque sem essas pessoas, o produto e o serviço vai existir completamente. E a venda são pessoas também. Então, basicamente, ela é o coração que pulsa o sangue do dinheiro que vem do comercial por todo o corpo. Ele tem que provar. Para a área comercial é fácil, né? Ele, faturei tanto, mostrei, tá aqui. Não precisa, né, prova mês a mês, mas o RH também tem que fazer o mesmo esforço para provar o seu valor. E com isso, ele vai ascendendo, né? A história é parecida, tá? A gente vem dos últimos 100 anos aí, né, vamos lá, um pouco mais aí, que sai de uma situação de que não tinha trabalho para todos, então trabalhar num lugar era uma oportunidade, então a empresa não estava nem aí se os caras sentassem no chão ou sentassem numa cadeira, para o momento em que agora muito dificilmente tu vai encontrar a pessoa certa na sua empresa. Então é louco, né, mas aconteceu nos últimos 100 anos isso, né? Então foi ontem. O Brasil é uma democracia, sei lá, nos últimos 40 de verdade, né? Então a gente é muito jovem nisso, então é isso que eu sinto. Eu sinto que falta o RH botar a mão na mesa e dizer, tá acontecendo isso por causa disso e porque eu não recebo esse orçamento e isso não acontece. E aí a gente vai ter cada vez mais pessoas erradas nos lugares certos e isso vai ser um custo enorme na companhia. Provando isso, dificilmente, como o comercial faz todo mês, dificilmente a gente não vai ter um investimento certo adequado para dentro do RH. A grande dica do dia aí pro pessoal de RH que está nos assistindo, hein? Olha que sacada. E assim, o meu sentimento, Rafael, é que o RH, muitas vezes ele quer que o cara do financeiro entenda de RH para liderar as pessoas, o cara da venda entenda de RH para liderar as pessoas, o cara do operacional entenda de RH. Mas será que o RH tá fazendo o dever de casa dele, de entender um pouco mais de financeiro para se posicionar, entender um pouco mais de operacional, entender um pouco mais de venda? Então, talvez esse... Ele não aparece no resultado. Todo final do mês eles vão mostrar o resultado da companhia, não tem nada do RH lá.
Sabe, ele não prova que ele aumentou a eficiência em 2,36%, que gerou esse nível de custo a menos, assim vai, sabe? Então, ele precisa mudar isso, né? É o marketing, né? O comercial tá lá, né? O RH ele só tá lá como custo, né? O headcount, quanto aumentou, ele é só o problema. Não, ele tem que trazer a solução, tem que mostrar a solução. Os relatórios que a plataforma Talent Ads, eles são bastante estratégicos, pensando em posicionamento do RH frente aí essa tomada de decisão, porque muitas vezes o que né, uma grande pergunta, talvez aí uma das nossas últimas falas aí da entrevista do Rafael Silva é o que, por exemplo, o da pirâmide. O que o topo da pirâmide busca hoje, né? O que esses CEOs, a governança, todos eles dos RHs esperam desse processo aí de gestão? Todos querem uma coisa. Todos. Não importa qual líder vai perguntar, eles querem talvez uma dezena de coisas. Mas uma vai ser transversal. Alguém que resolva o problema. Então, a pessoa que tiver isso dentro do core dela e a resolver problemas, aprender a trazer solução, essa pessoa, ela dificilmente vai estar parada em algum lugar. Então, ela vai ser, assim, caçada. E olha que louco, assim, a provocação que eu faço para todos os meus sócios, todas as reuniões de resultado. Eu falo, hoje no mercado, tu vale tanto, né? Dá uma olhada para ver se esse resultado tá valendo o preço que tu vale no mercado. Vê se vale empreender e vê se não vale trabalhar, às vezes, numa empresa incrível, né? Que tu vai ganhar 3,5 vezes mais do que tu tá fazendo. É esse o recado que eu tenho para dar, assim. Entregue muito valor, resolva problemas das companhias, problemas que não te pediram para resolver, né? E com o tempo cobre por isso, porque cada vez mais vai ser difícil achar uma pessoa que nem você. Ô, Rafael Silva, então, suas palavras finais aí para os nossos ouvintes do Congresso Talent Inteligência Brasil. Enorme a nossa gratidão aí pela sua participação. Eu fico honrado pelo convite. E para a empresa que está escutando, que está até aqui, que teve interesse de ficar até aqui, invista possível dentro do RH da sua empresa, porque é lá que está a resposta. É lá que está a resposta. Obrigado mais uma vez. Fechou, Rafael. Muitíssimo obrigado.